Existe uma categoria de sofrimento que a medicina ocidental passou séculos tentando ignorar, minimizar ou reclassificar como problema de outro departamento. Uma dor que os exames não encontram, uma fadiga que o repouso não resolve. Um sintoma que o corpo apresenta com total fidelidade fisiológica, mas que não corresponde a nenhuma lesão detectável nos tecidos. Durante muito tempo, a resposta padrão da medicina para esse tipo de sofrimento foi uma variação da mesma frase: está tudo na sua cabeça. O que a neurociência descobriu nas últimas décadas é que essa frase estava certa, mas não da forma que quem a dizia pretendia. O termo psicossomático foi cunhado no século XIX e passou por décadas de uso impreciso que o transformou, na prática, em sinônimo de imaginário ou inventado. Dizer que um sintoma era psicossomático equivalia, no uso comum, a dizer que o paciente estava exagerando, buscando atenção ou simplesmente não tinha nada. Essa confusão custou décadas de sofrimento não tratado a milhões de pessoas, especialmente mulheres, cujos sintomas físicos sem explicação imediata eram sistematicamente atribuídos à histeria, à fragilidade emocional ou à necessidade de atenção médica. A neurociência contemporânea oferece uma compreensão radicalmente diferente. A dor, qualquer dor, não é gerada nos tecidos, ela é gerada no cérebro. Os tecidos enviam sinais. O cérebro interpreta esses sinais e decide, com base em um conjunto complexo de fatores, que incluem memória, contexto, emoção e expectativa, se vai produzir a experiência de dor e com qual intensidade. Isso significa que a dor é sempre, em algum grau, uma construção neural, e que a distinção entre dor física e dor psicológica é muito menos nítida do que a medicina tradicional supunha. O neurocientista Lorimer Moseley dedicou sua carreira a investigar a neurociência da dor e chegou a conclusões que transformaram a forma como a área compreende o sofrimento físico. Em seus experimentos, ele demonstrou que o contexto no qual um estímulo é recebido altera radicalmente a intensidade da dor produzida, mesmo quando o estímulo físico é idêntico. Em um de seus estudos, participantes relataram dor significativamente maior quando acreditavam que o objeto tocando sua pele era potencialmente perigoso do que quando acreditavam que era inofensivo, mesmo sendo o mesmo objeto aplicado com a mesma pressão. Esses resultados têm implicações que vão muito além do laboratório. Eles explicam por que pessoas que sofreram traumas físicos continuam experimentando dor intensa em áreas do corpo onde os tecidos já cicatrizaram completamente. O cérebro aprendeu a produzir dor naquele contexto e continua produzindo mesmo após o sinal de origem ter cessado, não porque o paciente esteja inventando, mas porque o sistema nervoso aprendeu um padrão e o mantém com a mesma fidelidade com que mantém qualquer outro aprendizado profundo. A síndrome de dor crônica é talvez o exemplo mais documentado e mais estudado de como a mente pode produzir sofrimento físico real e persistente, sem correspondência com dano tecidual ativo. Estudos de imageamento cerebral demonstraram que pessoas com dor crônica apresentam ativação consistente nas mesmas regiões cerebrais que se ativam em resposta à dor aguda com origem física clara, o que significa que, do ponto de vista neurológico, a experiência de dor é indistinguível independentemente de sua origem. O cérebro não está fingindo, está processando. O estresse crônico é outro mecanismo amplamente documentado de produção de sintomas físicos reais e persistentes. Quando o sistema de resposta ao estresse permanece ativado por períodos prolongados, o que acontece em contextos de trauma, sobrecarga persistente ou ameaça crônica percebida, ele produz alterações fisiológicas mensuráveis em múltiplos sistemas do organismo. Inflamação sistêmica, supressão imunológica, alterações na regulação hormonal, perturbações no sistema digestivo. Esses não são sintomas imaginários, são consequências fisiológicas diretas de um estado mental sustentado por tempo suficiente. A fibromialgia é um exemplo que ilustra com clareza a trajetória histórica da medicina em relação ao sofrimento psicossomático. Por décadas, a condição, caracterizada por dor generalizada, fadiga profunda e sensibilidade aumentada ao toque, foi tratada com ceticismo pela comunidade médica, seus portadores frequentemente diagnosticados com depressão, hipocondria ou amplificação de sintomas.
Hoje, a pesquisa demonstrou que pessoas com fibromialgia apresentam diferenças mensuráveis na forma como o sistema nervoso central processa sinais de dor, uma sensibilização central que é neurologicamente real e clinicamente documentável. O trauma psicológico e os sintomas físicos foram documentados de forma sistemática por pesquisadores como Bessel van Kolk, cujo trabalho demonstrou que experiências traumáticas não processadas se manifestam frequentemente no corpo, de formas que o próprio indivíduo não conecta ao trauma original. Tensão muscular crônica, dificuldades respiratórias, alterações na sensação corporal, sintomas gastrointestinais persistentes. O corpo, na formulação de Van Kalk, guarda o registro de experiências que a mente não conseguiu integrar, e esse registro é físico, não metafórico. O fenômeno das dores fantasmas oferece talvez a demonstração mais eloquente de que a dor é uma construção neural e não uma transmissão direta de sinal periférico. Pessoas que sofreram amputações frequentemente continuam experimentando sensações intensas, incluindo dor severa, em membros que não existem mais. O membro está absente, o sinal não pode vir de onde costumava vir, mas o cérebro, que construiu ao longo de décadas um mapa detalhado do corpo, continua gerando experiências a partir desse mapa, mesmo quando a região mapeada deixou de existir. A neuroplasticidade, a capacidade do sistema nervoso de se reorganizar em resposta à experiência, é ao mesmo tempo a causa do sofrimento psicossomático e a base da possibilidade de seu tratamento. Se o cérebro aprendeu a produzir dor em determinados contextos, ele pode, sob as condições certas, aprender a não a produzi-la. Essa é a premissa que fundamenta abordagens terapêuticas como a terapia de reprocessamento da dor, desenvolvida por Alan Gordon, que demonstrou em estudos controlados taxas significativas de redução ou eliminação de dor crônica em pessoas diagnosticadas com sensibilização central. A aceitação científica da conexão mente-corpo avançou significativamente nas últimas décadas, mas ainda enfrenta resistências institucionais que têm consequências reais para pacientes. Sistemas de saúde organizados em torno da separação entre especialidades físicas e psicológicas frequentemente deixam pacientes com condições psicossomáticas em um espaço intermediário, onde nenhum departamento assume responsabilidade integral pelo tratamento. O clínico geral descarta por não encontrar lesão. O psiquiatra descarta por não identificar transtorno mental primário. E o paciente, com dor real e sofrimento real, continua sem tratamento adequado. A psiconeuroimunologia, campo que investiga as interações entre processos psicológicos, sistema nervoso e sistema imunológico, documentou mecanismos específicos pelos quais estados mentais alteram a função imunológica de formas clinicamente significativas. Estudos longitudinais demonstraram que pessoas em estados de luto prolongado, isolamento social crônico ou depressão não tratada apresentam maior vulnerabilidade a infecções, cicatrização mais lenta de feridas e maior incidência de condições inflamatórias. Esses não são sintomas imaginários, são consequências fisiológicas diretas de um estado mental sustentado por tempo suficiente. O que tudo isso significa para quem carrega um sofrimento físico que os exames não encontram? Significa, em primeiro lugar, que esse sofrimento é real, neurologicamente, fisiologicamente, clinicamente real. Não é fraqueza, não é invenção, não é busca de atenção. É o resultado de um sistema nervoso que aprendeu padrões específicos em resposta a experiências específicas e que pode, sob as condições certas, aprender outros. O reconhecimento científico da realidade do sofrimento psicossomático não diminui esse sofrimento, ele é o primeiro passo para tratá-lo com a seriedade que sempre mereceu. A separação entre mente e corpo que estruturou a medicina ocidental por séculos sempre foi mais uma convenção administrativa do que uma realidade biológica. O sistema nervoso não sabe onde termina a psicologia e começa a fisiologia, porque essa fronteira não existe no organismo, existe apenas nas categorias que criamos para organizar o conhecimento. E enquanto essas categorias continuarem sendo tratadas como fronteiras reais, em vez de convenções práticas, haverá pessoas com sofrimento real esperando em corredores de hospital pela resposta que nenhum departamento isolado pode dar. A dor está na cabeça. E a cabeça é parte do corpo, sempre foi.